Seja bem-vindo ao Devocional Diário do Teologia 24 Horas. Hoje é sábado, 2 de maio de 2026. Sabe, hoje nós vamos mergulhar fundo em um material muito instigante do pastor Francisco Miranda. A nossa missão aqui, a nossa conversa de hoje, é entender uma linha que é muito fina e até perigosa. Aquela diferença entre você simplesmente executar a obra de Deus e ter de fato um coração governado por Ele. Uhum. E olha, essa reflexão nos coloca assim, frente a frente com aquele alerta brutal de Mateus 7. Sabe, aquela hora que pessoas chegam afirmando que profetizaram, que fizeram maravilhas, mas acabam rejeitadas com aquele "nunca vos conheci". O que a análise desse material evidencia hoje é o perigo de confundir as coisas. É muito fácil e espiritualmente letal você confundir o exercício de um dom com a aprovação de Deus. Nossa, sim? Porque ter influência pública não significa ter intimidade nos bastidores, não é? Eu gosto de pensar nisso como uma caixa de ferramentas. Imagina que você tem nas mãos um martelo perfeitamente calibrado. A ferramenta funciona, o prego entra na madeira direitinho. Mas ter a ferramenta certa não significa que a intenção de quem segura é boa. Alguém pode usar esse martelo para destruir a casa de alguém em vez de construir. Exatamente, a ferramenta não muda o coração de quem a usa. Pois é, e eu fico muito pensativa lendo o texto. A minha dúvida foi justamente essa. Como acontece essa desconexão na mente da pessoa? Tipo, como é possível proclamar verdades tão profundas tendo, na prática, um coração todo torto? É uma excelente reflexão. E para entender esse mecanismo, o material usa a figura de Balaão. A gente precisa lembrar quem ele foi. Balaão era um profeta no Antigo Testamento que foi literalmente contratado por um rei inimigo para amaldiçoar o povo de Israel. Só que Deus interveio e forçou a boca de Balaão a falar apenas bênçãos. Ele chegou a profetizar a estrela de Jacó com uma precisão cirúrgica. Ou seja, usando a nossa analogia, o martelo funcionou perfeitamente, né? Funcionou perfeitamente. Mas aí é que tá. O conteúdo do que ele dizia era divinamente inspirado. Só que o caráter dele amava o prêmio da injustiça. Ele estava negociando a obra por interesse pessoal. E a desconexão acontece exatamente quando o dom vira só uma habilidade técnica, uma coisa completamente separada da submissão a quem deu esse dom. Ah, entendi. Então o produto que ele entregava era ótimo, mas a intenção era puramente comercial. E isso me leva àquele termo grego fortíssimo que aparece no texto, a tal da anomia. Como é que essa anomia opera na prática, no dia a dia da vida cristã? Então, anomia costuma ser traduzida como iniquidade, mas a raiz da palavra significa viver sem lei. É a rejeição prática do governo de Deus. Na mente da pessoa, acaba se criando uma dupla identidade, onde o sucesso do dom tenta justificar o pecado oculto. E isso levanta um alerta super urgente sobre como a manipulação espiritual funciona na prática. Nossa, manipulação espiritual é um tema muito pesado. Muito pesado. Porque a anomia transforma líderes em controladores. O processo geralmente começa bem sutil. O líder oferece aquele cuidado pastoral que parece genuíno, mas aos poucos vai convertendo esse cuidado numa moeda de troca. Entendi. Então, conselho espiritual vira quase que uma obrigação inquestionável para a pessoa. Exato, vira controle. A pessoa passa a usar a autoridade espiritual para exigir controle sobre onde você trabalha, com quem você casa, como você gasta o seu dinheiro. O material de hoje deixa muito claro que o verdadeiro evangelho liberta para a obediência a Cristo, enquanto a manipulação cria dependência emocional e prende você ao líder. Poxa, é uma inversão total de propósito mesmo. E trazendo isso direto para sua prática hoje, fica aqui o nosso desafio. Pratique um ato de serviço hoje, sem buscar absolutamente nenhum aplauso. Faça isso avaliando honestamente se o seu serviço nasce de amor genuíno ou se lá no fundo existe algum desejo oculto de controlar a situação ou receber reconhecimento. É um desafio necessário, viu? Precisamos sondar nossas intenções o tempo todo. Com certeza. Comente como este devocional falou com você, especialmente se hoje Deus te chamou a discernir entre dons espirituais e coração aprovado. Que o Senhor nos livre da manipulação e nos conduza ao serviço puro diante de Cristo. E olha, se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos,
Acesse o teologia24horas.com.br e aproveite a versão completa desse devocional em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Senhor Jesus, guarda o meu coração de toda aparência de piedade sem obediência verdadeira. Livra-me de usar a tua obra para benefício próprio, de manipular pessoas e de confundir influência com intimidade contigo. Clamo por um coração limpo diante de ti. Clamo por discernimento para reconhecer ambientes de controle e permanecer firme na verdade. Clamo para que meus dons estejam sempre debaixo do teu senhorio. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto em ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus se levante ao teu favor e te dê a paz e a prosperidade.